Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar de um profissional que tem um protagonismo muito importante na atuação do transporte, tanto rodoviário, quanto aéreo, quanto marítimo. É o analista de transporte. Então fica aí, depois da vinheta a gente já vai continuar com a nossa análise sobre esse profissional. Belezinha? Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Quem está falando com você é o Carlão. Eu sou aqui do EDL, Empreendedores Dinâmicos Logísticos. Nesse vídeo, como eu já trouxe na introdução, a gente vai falar sobre um dos personagens que tem um protagonismo muito forte em relação à atuação do transporte, que é um analista de transporte. Esse vídeo é em homenagem a esse tipo de profissional que tem esse baita protagonismo, beleza? Então a gente vai fazer uma análise aqui, a gente vai lançar alguns pontos, trazer alguns contextos em relação ao escopo de trabalho desse profissional para poder te ajudar em relação a entender como é que funciona esse universo. E no final do vídeo ainda tem surpresinha para você, tem algo bom ali, que é uma notícia que a gente vai te dar em primeira mão em relação ao escopo aqui do EDL, belezinha? Vamos lá? E aí vamos viajar junto nesse análise desse tipo de profissional para a gente montar essa série aí das profissões da logística, belezinha? Forte abraço e vamos lá, sair do outro lado com isso daqui. Um abraço, tchau, tchau. Segundo dados da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, o anuário de 2022 há no Brasil 291 mil empresas de transporte de carga, 556 cooperativas de transporte de carga e mais de 918 mil táxis hoje no Brasil. O profissional que trabalha nessa área, o analista de transporte, ele tem ali em torno da faixa de R$4.000 de salário, isso pegando dados lá no vagas.com e também dados do CAGED, só que o CAGED ali ele mostra não o analista de transporte exatamente, ele mostra analista de transporte e comércio exterior. É o único analista de transporte que tem lá, enfim. Ele varia um pouco mais, ele está na faixa de quase R$6.000. Então o mercado de trabalho para esse tipo de profissional, ele gira mais ou menos em torno disso. Para hoje uma pessoa ser analista de transporte, ela vem de atividades como assistente de logística ou analista de logística e mudam, ou seja, imigram para a área de transporte, porque o escopo de atuação ele é diferente, claro, dependendo do contexto de empresa que esse profissional trabalha. Então isso é bem interessante de saber em relação à parte de remuneração e a parte situacional em relação a esse tipo de profissional. Outro ponto que é interessante, para onde esse profissional vai, para onde que ele pode ir, ele pode sim ser um supervisor de transporte, ser um coordenador de transporte, gerente de transporte, gerente de contas, enfim, tem uma gama de possibilidades que esse profissional pode atuar em relação ao escopo das suas atribuições, beleza? Isso também, claro, que pode variar ali de acordo com em relação ao local de trabalho que esse profissional está atuando. Hoje é difícil estimar quantos analistas de transporte há no Brasil. Por quê? Não há dados oficiais que sejam tão exatos, tão precisos em relação a essa atividade. No entanto, esse tipo de profissional é extremamente exigido, dado que majoritariamente o nosso transporte é feito sobre modal rodoviário, ou pelo menos modais terrestres, tanto o rodoviário quanto o ferroviário. Então ele precisa ali de muita atuação em relação a esse tipo de profissional, por quê? Conta de documentações, que ele tem muita atuação sobre isso, conta de desembaraços doaneiros, por exemplo, que ele pode ter que fazer em relação à expedição de cargas para exportação, por exemplo. Então a primeira parte do transporte, ele pode se dar por CIF ou por FOB, dependendo do contexto de quem contrata o frete, de quem é que está gerenciando esse processo. E o analista de transporte, ele pode trabalhar tanto no escopo quanto no outro, ou seja, quanto no quem está vendendo, quanto de quem está contratando. Então a área de atuação desse tipo de profissional é extremamente grande, ou seja, extremamente vasta, porque ele pode atuar em vários tipos de empresas, como a gente vai discorrer agora. Então, falando das empresas aqui que o profissional na lista de transporte ele pode atuar, a gente já pode começar com o operador logístico. O operador logístico, por característica, ele tem o gerenciamento tanto do transporte T1 quanto do transporte T2. O transporte T1 é aquele que um embarcador, ou seja, o operador logístico, ele gerencia o FOB de outro vendedor, por exemplo, uma indústria que está vendendo a mercadoria ou está mandando para esse operador logístico, ele gerencia o frete que vai buscar essa mercadoria nesse vendedor, ou seja, nessa empresa, e traz para esse operador. Então ele gerencia o T1 e ele também pode gerenciar o T2, é a entrega desse material. E essa entrega ela pode estar em dois cenários, ela pode estar no B2B ou ela pode estar no B2C, dependendo do contexto que o operador logístico atua. Dentro desse cenário, dentro desse contexto do operador logístico, nós temos aqui a atuação do analista de transporte, fazendo gerenciamento de contratação de frete, documentação e toda a parte de gerenciamento ali
do escopo de transporte dentro de um operador logístico. Falando agora do embarcador, o embarcador ele pode atuar tanto no modelo CIF quanto FOB, dependendo do contexto. Geralmente embarcadores não é regra, mas pode ser que sejam indústrias, por exemplo. Eles vendem a mercadoria deles e eles podem gerenciar para você e falar, não, eu entrego a mercadoria para você dentro de um raio de cobertura, ou não, você vem aqui retirar esse material comigo. Independente do contexto, o analista de transporte também atua dentro dessas empresas. Ele gerencia ali principalmente o processo de portal de entregas, gerenciamento do portal de janelas de carregamento, enfim, outras situações que são do escopo de atuação desse tipo de profissional. No contexto, quando ele está FOB, pode trabalhar com outro tipo de embarcador, só que é um embarcador comprador, ou seja, aquele que é o destinatário da carga, e ele que contrata o frete. Só que nesse caso, essa empresa que compra as mercadorias, ela é uma revendedora, então ela adquire as mercadorias através do frete FOB, ou seja, ela vai lá e contrata o frete, traz para o seu armazém, ele processa essa mercadoria e destina ela pelo T2. Quem gerencia é o próprio revendedor de mercadorias. Isso é comum de se acontecer em relação à contratação de frete. E o analista de transporte, ele trabalha nas duas frentes. Tanto a parte de contratação de frete para ir buscar essas mercadorias, e a mesma coisa ele faz com a contratação de frete na venda, e aí para entregar para os clientes finais, ou pelo menos até a transportadora que esse cliente final deseja fazer a entrega dele. Outro ponto clássico que é comum da gente trazer é a transportadora, tanto FTL, né, são cargas de lotação fechada, quanto o transportador LTL, que são empresas de carga fracionada. O analista de transporte que trabalha numa empresa de redespacho, ou seja, uma transportadora de redespacho, tem todas essas dores. O processo documental, CTM, DFE, chegada da nota fiscal, ou seja, tudo que é necessário para poder fazer o transporte e o redespacho dessa mercadoria. Isso a gente está falando de middle mile, first mile. Dependente do tipo de contratação, o analista de transporte também atua dentro dessa frente. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando do transportador FTL. O FTL ele pode subcontratar outros tipos de transportadores, tanto ETC normais quanto os TACs, ou até os CTCs, dependendo do contexto. E quem gerencia esse processo ali de gerenciamento de risco, quem faz essa parte de análise, quem faz a parte de recepção das tabelas de frete, cálculo, disponibilidade de veículo, buscar as janelas de atuação, enfim, fazer esse processo de pivotar as informações é um analista de transporte. Outro escopo muito diferente de atuação, mas que necessita de um analista de transporte, é o embarcador e-commerce. São grandes players, grandes empresas que vendem vestuário, geralmente, que eles necessitam de um analista de transporte para fazer o gerenciamento de transportadores que coletam essas mercadorias dentro do hub dessa empresa para fazer as coletas. E geralmente essas coletas e essas entregas são para B2C. Isso é muito comum, principalmente em grandes centros. Essas empresas elas internalizam esse processo de separação de pedidos, de estoque e entrega até a transportadora e contratam o outro personagem que entra aqui, que é a transportadora de e-commerce. Então, ela também necessita de um analista de transporte, porque ele tem que fazer toda a recepção documental, toda a recepção de mercadorias, verificar se as mercadorias estão corretas, estão indo para as pastas corretas, então ele tem que fazer um gerenciamento de área de abrangência, área de cobertura, todo esse tipo de contexto é feito pelo analista de transporte. Outro contexto que o analista de transporte pode trabalhar fortemente é dentro de fulfillment ou marketplace. Basicamente, são empresas que pegam o estoque de terceiros e gerenciam e fazem todo o trabalho de cadeia de entrega, ou seja, tanto recepção quanto as entregas, que elas podem ser direcionadas ou a uma transportadora convencional de e-commerce ou uma transportadora digital. É aquela que tem os veículos e ele contrata motoristas, faz a parte de gerenciamento de risco ali dos motoristas para poder fazer entregas dentro de capitais utilizando o seu próprio veículo. E nesse contexto do marketplace, entra esse contexto aqui das transportadoras de app. É outro campo de atuação que o analista de transporte também pode atuar. O escopo dele aqui, a área de atuação dele aqui, está muito ligada a SLAs. O escopo de atuação em relação a fulfillment e a marketplace é diferente em relação a esse processo, porque lá no marketplace ele trabalha dentro da plataforma do próprio cliente, ou seja, da própria fulfillment. Diante desse cenário, como eu trouxe para vocês aqui, dinamismo, ou seja, tantos escopos diferentes, ou seja, essa pluralidade de atuação que um analista de transporte pode atuar, pensando nisso, nesse contexto, nesses desafios que o analista de transporte tem, e pessoalmente pensando em quem quer trabalhar com esse tipo de profissão, elaboramos no nosso curso.
Nosso curso foi pensado para atuar e para identificar todas essas nuances. Então, por exemplo, ele tem que saber muito sobre veículos, saber sobre a averbação de carga, ele tem que saber sobre documentos, ele tem que saber sobre a área fiscal, ele tem que saber sobre a área tributária. Quais são os transportadores que atuam, quais são os documentos que são exigidos para se transportar. Observando esse vasto universo que tem dentro dessa área, foi pensado o nosso curso. Nosso curso cumpre essa função de trazer o máximo de informação possível para que o analista de transporte ele consiga atuar em todas essas frentes, não só em uma, mas sim em várias. E para você que está buscando esse tipo de capacitação, é extremamente importante, porque você aqui vai entender qual é o nicho de atuação desse profissional, dependendo do contexto da empresa que ele trabalha. Independente desse contexto, independente desse cenário, nós estamos trazendo material para disponibilizar para esse tipo de profissional que quer se verticalizar, que já atuam na área, ou profissionais que querem chegar a essa área. E trazendo esse curso, trazendo esse contexto, nós pensamos aqui e montar toda uma estrutura para você, porque a exigência que o mercado tem em relação a esse tipo de profissional é extremamente desafiadora. Então, nós aqui do EDL já pensamos nisso e estamos trazendo no curso, que aí é o que você está vendo aqui na bio, né? Então já tem ali o link para você poder entender os desafios que tem desse profissional, as exigências que tem desse profissional, para você se verticalizar o máximo possível em relação a esse processo aí, beleza? Eu espero que esse conteúdo te ajude muito, porque ele foi desenvolvido ao longo de muito tempo, é um material muito pensado, é uma apostila muito pesada, ela é extremamente densa em relação a conteúdo. Acompanhe os vídeos explicativos de cada ponto em relação a você sair do outro lado com esse tipo de situação, beleza? Ou seja, se verticalizar o teu conhecimento para atuar e conseguir galgar carreiras mais altas. E aí eu não quero ver você só analista, eu quero ver você um supervisor, gerente e por aí vai. Mas para isso, você precisa melhorar a tua base, ter uma base muito boa para montar essa pirâmide aí e seguir lá em cima. Então, desejo sucesso para você. Se você gostou do vídeo, se você curtiu esse material, por favor, curta o nosso vídeo, traga aqui o seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de se inscrever. Sucesso para você, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.